Olá, gente, tudo bem? Como é que estão aí com essa quarentena, as coisas de ficar em casa? Espero que estejam todos bem, se cuidando bastante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre citologia. Então, a citologia é o estudo das células. As células são partes importantíssimas, né, para a nossa vida, para seres vivos, tanto os unicelulares como os pluricelulares. A gente vai falar sobre eles ao longo da aula. Então, a citologia é uma coisa extremamente importante, né? É uma matéria extremamente importante. E hoje a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto aí, tá bem? Vamos lá, então. Então, um pouquinho da história, né, da citologia. Tudo começou com a descoberta do microscópio, que foi lá no século XVI. Né? Sem isso, não tem como a gente acessar e ver coisas muito pequenininhas. Então, esse é o primeiro ponto. Um pouco depois, em 1665, o Robert Hooke foi quem desenvolveu, né, quem observou uma camada de cortiça, que é... Eu fiquei em cima da imagem, ali. A cortiça, na verdade, ela é um tecido morto, né, que se forma em alguns caules de árvore, que fica na beiradinha das árvores, assim, aquelas que a gente puxa, sabe? Então ele observou essa estrutura, né, com várias, tipo uma redezinha, como mostra ali nessa foto, ó. Então, vários compartimentos. E ele chamou isso de células. Na verdade, o que ele estava enxergando ali era a parede celular, que é o que se mantém mesmo com a célula já morta. Depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre a parede celular um pouco melhor. Mas então, só para vocês entenderem o que ele viu lá no início, né, nas suas observações. Depois que ele observou, né, fez essa primeira observação na cortiça, em 1838, né, um outro pesquisador comprovou a existência das células em plantas, então comprovou o que o Hooke já tinha falado. Um ano depois, o Schwann comprovou a existência de células em animais. E nesse mesmo ano, então, o Sheldon e o Schwann, juntos, né, eles chegaram à conclusão e criaram a teoria celular, onde todo ser vivo é constituído por células. Então, eles foram os primeiros a estabelecer isso, né, e botar o veredito e dizer todos os seres vivos são constituídos por células. E aí, então, que começou o estudo mais aprofundado sobre células. Isso aqui é mais para vocês terem uma noção temporal de quanto tempo faz, né, que a gente sabe da existência das células e de quanto tempo a gente vem estudando elas. Ainda falta muita coisa para a gente aprender sobre as células, mas já sabe muita coisa, né? Então a gente partiu de um pressuposto que a gente nem sabia a existência dela, até hoje que a gente já sabe bastante coisa, mas tenho certeza que daqui uns 50 anos a gente ainda vai ter muita coisa para aprender, vai ter muita coisa para saber e para estudar, tá bem? Então é importante saber que as células, elas são compartimentos pequenos, né, que vão formar um indivíduo, né, e vão formar tecidos e indivíduos mais complexos. Então, tudo isso é formado por células, que são compartimentos pequenininhos que vão formar algo maior. Existem, no entanto, seres que são unicelulares, que esses são uma célula só. Uma célula faz todo o processo, né? Ele é o próprio indivíduo, com uma célula só. E os multicelulares, né? Que são os seres que têm várias células, né? Ou pluricelulares, que têm daí células mais complexas que desenvolvem funções, elas têm funções diferentes, desenvolvem papéis diferentes dentro de um organismo completo, tá bem? Então, isso é importante a gente já ter na cabeça, assim, do que é uma célula. Todo mundo mais ou menos sabe, mas são pontos bem importantes, assim, pra gente iniciar o nosso tema. Então, as células, elas são responsáveis
por várias funções metabólicas, né, dentro do ser, ou até nas células que são um ser, ou a própria célula é um ser inteiro, né. Então, a célula ela é responsável pela respiração celular, pela reprodução daquela célula ali, ela é responsável pela produção de várias proteínas para o funcionamento ou da própria célula ou do organismo como um todo, né, nos organismos multicelulares. Então a célula ela tem uma capacidade gigante, apesar de ela ser algo tão pequenininho, né, tão minúsculo, né, que só pôde ser descoberta a partir da descoberta do microscópio. Apesar do tamanho dela, ela faz muitas coisas, né, então ela tem capacidades enormes, né, tá aí a prova de que tamanho não é documento. Então, a gente foi conhecendo as células ao longo dos anos e fomos vendo que as células são diferentes, né? Todos os organismos têm células, mas que elas têm suas peculiaridades e nem todos são iguais. Então, a gente tem, né, a gente começa essa divisão basicamente em células procarióticas e células eucarióticas. O que é isso? Basicamente assim, as células elas são cobertas por uma membrana, né? Então tudo que tem dentro da célula está fechadinho com uma membrana. E isso, qualquer célula vai ter isso aqui, ok? A diferença das procarióticas para as eucarióticas é que as procarióticas elas têm essa membrana e o resto fica tudo lá dentro. Tudo que a célula tem fica lá dentro bagunçado. Elas não têm uma separação de membranas dentro dessa célula. Então só tem a membrana de fora, mas ali dentro é tudo misturado. O material genético dela fica solto pela célula, né? E ela não tem as outras organelas fechadinhas como a célula eucariótica, né? Então essa aqui é a diferença. A eucariótica, então, ela tem, além da membrana, eu vou mostrar aqui que fica melhor. Além da membrana aqui de fora, né, que daí as duas tem, aqui tem a procariótica e a eucariótica. Além dessa membrana externa, né, essa membrana que cobre a célula inteira, a gente tem várias organelas. E todas essas organelas aqui, elas são cobertas por membranas, tudo organizadinho. Aqui na procariótica, ó, é tudo. Aqui tem o material genético dela, solto na célula, né, que até em alguns aqui tá chamando de nucleóide, que é tipo um núcleo, mas não é um núcleo porque não tem a membrana nuclear. E ela não tem todas essas membranas. A única coisa que ela tem são os ribossomos, que não são membranas cobertas por não são organelas cobertas por membranas. Então, elas estão ali dentro, né, são responsáveis pela produção de proteínas, mas não são membranosas. Tá? Então, essa é a diferença básica. É a questão das membranas das organelas. E aí, consequentemente, também a quantidade de organelas, né, não existem tantas nos procariontes. Os seres procarióticos, então, são bactérias e árqueas. Árqueas são seres muito semelhantes às bactérias, mas ao longo dos anos, né, nos estudos evolutivos, os cientistas acharam melhor dividir elas de grupos, porque elas têm algumas peculiaridades que as bactérias não têm. Então, foram divididas em um outro grupo. E aí, então, ficamos com os 3 grupos. A gente vai fazer uma outra aula falando só disso, mas só para vocês pegarem a ideia. A gente tem as divisões bactéria, árquea e eucária. Então, nós somos divididos, né, na nossa árvore evolutiva em 3 principais grupos, que são esses 3, tá bem? Depois a gente fala melhor sobre isso. Então, as células eucariontes, praticamente é tudo o resto, que somos nós, os animais, os vegetais, os fungos e os protistas também, todos eucariontes, com as membranas nucleares e das organelas, todo mundo organizadinho lá dentro, ok?
Então, a célula procarionte é, como eu já falei, então o material genético fica solto no citoplasma, aqui dá pra ver melhor nessa imagem, que ela tá um pouquinho maior, e elas têm então os componentes. A maioria deles tem parede celular, muitos têm também uma cápsula celular, eles têm a membrana plasmática, né? Então a membrana principal que recobre a célula como um todo, é isso todas têm. Algumas têm flagelos também, é muito comum, né, em organismos ciliares que precisam se movimentar, então eles têm os flagelos em alguns também. O citoplasma, né, que é de praxe para todas as células. E o material genético e os ribossomos, né, como eu já tinha falado ali, que eles ficam então soltinhos e não tem essas organelas. Tá, então eu acho que é isso de procariontes, eu já tinha falado no slide anterior bastante. Aqui então a gente tem a imagem da célula eucarionte. Aqui tem uma célula eucarionte animal, porque entre a vegetal e a animal e entre algumas outras tem algumas diferenças. A gente vai ver também na próxima aula. Então, basicamente isso, a diferença são das organelas que são envelopadas por membranas. Né? Eu marquei aqui ali o núcleo com um círculo vermelho. Então, dentro do núcleo tá o material genético, tá o nucleolo, tudo tá ali dentro, né? Todos os materiais que vão permitir que a célula se divida e toda as mensagens genéticas estão ali dentro do núcleo da célula. E as organelas eu marquei ali no slide com setinhas, né? Então tem várias organelas, depois também a gente vai entrar em cada uma delas com mais detalhes. Então essa é a diferença básica de procariontes para eucariontes. Aqui então a célula eucarionte animal, tá? Então ela tem todas essas organelas que a gente vai agora só falar no nome delas, né? Então os principais componentes que a célula animal tem é a membrana plasmática, o núcleo e o citoplasma. Esses três são quase praxe para todas as células eucariontes. E as outras organelas que eles têm são complexo de Golgi, retículo endoplasmático, ribossomos, né, que não são membranosos, e por isso tem também nos procariontes, a mitocôndria e os lisossomos, tá? Então são 5 principais organelas que a nossa célula vai ter, ok? Célula animal. Na célula vegetal, que é também uma célula eucarionte, a gente vai ter, além da membrana plasmática do núcleo e do citoplasma, a gente vai ter uma parede celular, que é uma estrutura que vai recobrir essa célula, né? Uma estrutura mais firme, ela é resistente e a principal função dela é a função de proteção, né, para a célula. Ela serve como um filtro também, porque ela é semipermeável. A parede celular ela vai ter também a capacidade, né, de proteger essa célula, né, porque como ela é um pouco mais firme, ela acaba protegendo. A célula vegetal, ela tem a questão também da entrada de água dentro da célula, então essa parede celular, ela protege para a célula não estourar, no caso de entrar muita água para dentro dessa célula. Então ela é basicamente protetora, né, e ajuda também na estruturação, né, dessas células, tá? Além, então, dessas 4 estruturas básicas, né, entrou uma a mais que é a parede, que as células animais não têm, e das organelas que ficam dentro da célula, a gente tem também o complexo de Golgi, que é igual nos animais, retículo endoplasmático, também igual dos animais, os ribossomos, igual também, mitocôndria também é igual. Aí entram 2 diferenças, que são os plastos, que na maioria das vezes são chamados de cloroplastos, por causa da síntese de clorofila, e o vacúolo, que também é específico das células vegetais, não tem nas células animais, tá bem? Então os plastos estão ali envolvidos com a questão da fotossíntese, e o vacúolo é bem importante na questão de armazenamento de água e também dessa regulação de
entrada e saída de água que a gente vai ver também mais pra frente, tá bem? A célula eucariônide de fungos, ela é bem parecida com as células vegetais. Por muito tempo até também os fungos foram colocados no mesmo grupo dos vegetais. Depois, com o tempo, foram vendo que ele tem outras peculiaridades, então não é um vegetal, o fungo é um grupo à parte. Mas eles têm realmente também muitas semelhanças com os vegetais, mas não é um vegetal. Então, eles têm também a parede celular, a membrana plasmática, o núcleo e o citoplasma, então os 4 componentes básicos, assim como as células vegetais, até aí tudo igual com o vegetal. Aí nas organelas tem o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, ribossomos e mitocôndria, ok, igual ao vegetal, também igual ao animal, então essas aí tem praticamente tudo. Elas têm o vacúolo também, assim como de plantas, que também tem ali a função de armazenamento de água. Não tem plastos, né, porque os fungos não fazem fotossíntese, afinal eles não são vegetais. Então essa é uma das grandes diferenças, né, que fez eles ficarem em grupos separados. Tá? Então, essa é a célula fúngica, basicamente é isso. Eu tô falando separado delas para vocês verem que, para ficar bem marcadinho as diferenças reais entre cada uma delas, mas algumas coisas são repetidas e não tem jeito, né? Nos protistas também, ali no início, tudo igual. Parede também, membrana, núcleo e citoplasma. Vocês verão que membrana, núcleo e citoplasma tem em todo mundo. A parede só não tá nos animais até agora. Tá no vegetal, tá no fungo e tá no protista, tá? Então, isso aí que vocês têm que ir lembrando e memorizando e anotando na hora que estiver assistindo a aula também. Das organelas, entra complexo de Golgi, tudo igual. Retículo endoplasmático, igual também. Ribossomos, mitocôndria, todos iguais. E aí também tem muitas semelhanças com a vegetal, que tem vacúolo e tem plastos também. Aí, porque na verdade muitos protistas, a gente tem um exemplo de protistas são as algas. Então as algas fazem também fotossíntese, então elas também vão ter plastos que vão participar desse mecanismo de fotossíntese, né, e desse tipo de alimentação dessas células. Tá bem? Alguns protistas também, né, eu anotei ali embaixo, eles têm algumas peculiaridades diferentes. Tá? Então essa lista é o geral dos protistas. Mas eles têm algumas peculiaridades e a gente vai ver ao longo do ano isso aí com mais detalhes quando a gente entrar nos grupos, né? Aqui a gente está só estudando as características celulares de cada grupo, né, das células eucariontes. Né? Então, por enquanto, só o geralzão. Depois a gente vê detalhes, cada coisinha específica de um grupo ou de outro, tá? Importante também das células, tá? Em geral, nos vegetais, nos fungos, né, e todos esses que eu falei, eles têm umas células meio semelhantes. Elas mudam os formatos, dependendo do lugar, né, e da função que elas vão ter, mas em geral elas são meio parecidas. Nos humanos, a gente tem, nos animais em geral, né, na verdade, a gente tem uma variedade muito grande de células. E células específicas, né, para cada função. Então, eu coloquei aqui o exemplo de algumas células humanas e de diferentes formatos. Então, até para ver, assim, porque a gente sempre vê o desenho de célula redondinho. Mas quando se trata de animais, não necessariamente elas são redondinhas. Tem células de todos os formatos, de todos os tamanhos diferentes. Né? Um neurônio pode ter até 1 metro de comprimento. Então, é uma célula bem grande. Embora ela seja invisível, né? Porque é muito fininha, enfim. Mas tem células bem diferentes. As células musculares também, elas são mais compridas. Então, o formato das células está muito ligado à sua função, né? E isso tudo a gente vai ver na parte quando a gente estiver estudando melhor a fisiologia, né, dos órgãos e do organismo, né? A gente vai ver melhor esses detalhes. Mas só para vocês terem já essa noção de que nem todas as células são iguais e redondinhas. E elas têm também funções diferenciais, tá bem?
É isso daí. Então, pessoal, por hoje era isso, né? Essa introdução da parte de citologia. A gente vai ter uma segunda aula de citologia. Eu achei melhor separar para ela não ficar muito longa. Mas esse é o iniciozinho, é o que vocês precisam saber. Bem, é tudo simples desse início. Eu botei tudo bem separadinho para vocês focarem. A gente não precisa memorizar tudo, mas tem algumas coisas que a gente tem que ter firmes na nossa cabeça e coisas chaves que a gente precisa ter bem estabelecidas na nossa memória para a gente conseguir passar para os próximos passos com mais tranquilidade, né? Então, assim, a gente não vai decorar as matérias todas desde o início até o final do ano, não. Mas a gente precisa ter alguns conhecimentos que são chaves para a gente construir o conhecimento, para lá na hora da prova vocês conseguirem linkar os conhecimentos que vocês têm dentro da cabeça de vocês, tá? E esse que é o importante do conhecimento, não é eu jogar uma informação e vocês tentarem decorar, né, loucamente, anotar e decorar tudo. Não, vocês precisam entender as coisas. É claro que na biologia a gente tem muito nome, é muita coisa, algumas coisas é preciso memorizar, né? E isso a gente faz junto com o aprendizado, é uma coisa que vai acontecendo, tá? Então prestem bem atenção na aula, se quiserem assistir mais de uma vez, anotem o que precisarem e tirem dúvidas. Estudem. No momento do estudo é que vocês vão ter as dúvidas e anotem as dúvidas, não deixem passar, não tem dúvida boba, não tem pergunta que não seja relevante, todas são, da mais pequenininha até as dúvidas mais complexas, tá bem? Então não deixem de perguntar, anotem e perguntem. Tá aqui no slide todos os meios para falar comigo, então podem me mandar e não fiquem com dúvidas e vamos lá se preparar para a próxima aula. Beijo, até a próxima!